Seja muito bem-vindo a mais um episódio do B2S Especialistas. Hoje, reunimos uma mesa de alto nível para discutir um tema crucial para o futuro da indústria de energia e para a transição energética: sequestro e armazenamento de carbono. Se você trabalha com energia, mineração, sustentabilidade ou deseja entrar nessas áreas, você precisa entender sobre esse tema. Afinal, o que significa sequestro, captura, armazenamento e utilização de carbono? Qual é a sua relação com a transição energética? Como essa tecnologia pode impactar a indústria e a vida das pessoas? E, claro, quais as oportunidades que surgem para empresas e profissionais? Para essa conversa, tenho comigo 3 especialistas que estão na linha de frente desse tema. À minha direita, tem Isabela Morbach, pesquisadora e advogada, especialista em temas relacionados à regulação de políticas públicas para a implementação de uma economia de baixo carbono. É cofundadora e diretora da CCS Brasil, associação que visa fomentar as condições econômicas, técnicas e regulatórias para a implementação em larga escala de projetos de captura e armazenamento de carbono no Brasil. Isabela, muito obrigado por topar fazer parte aqui dessa mesa de discussão sobre o tema CCS. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Bom, à minha esquerda, eu tenho o Frederico Miranda, geólogo e diretor de exploração, reservatório e tecnologias de baixo carbono da Eneva, uma das principais empresas da indústria de energia do Brasil. Frederico é especialista em geociências, sistemas petrolíferos e gestão, liderando a Eneva na integração entre a produção de energia e o uso de tecnologias de baixo carbono. Fred, prazer estar com você. Esqueci de falar, hoje, presidente da ABGP, Associação Brasileira de Geólogos de Petróleo. Obrigado, Fred, é um prazer recebê-lo aqui na mesa do B2S. Muito obrigado, Luciano, é um prazer estar aqui com vocês, com 2 grandes colegas. Bom, para fechar a mesa, temos Cláudio Ziglio, doutor em Química e gerente de CCUS na Petrobras. Cláudio integra a Petrobras desde 2002, tendo uma carreira brilhante nas áreas de elevação e escoamento e engenharia de reservatórios. Durante mais de 10 anos, exerceu a função de gerente de P&D e desde 2022 é o responsável pelas iniciativas da Petrobras na implementação de projetos de captura, uso e armazenamento de carbono. Obrigado, Cláudio. Prazer recebê-lo. Obrigado a você, Luciano, pela oportunidade e a oportunidade de estar aqui com essas 2 feras. Muito obrigado mesmo. Bom, pessoal, a dinâmica aqui será muito simples. Vamos bater um papo. O meu objetivo é guiar a conversa para que todos saiam daqui entendendo melhor o que é CCS, suas aplicações e seus impactos na indústria. Mas antes de começar, quero pedir um favor super importante para você que está assistindo. Se inscreva no nosso canal e siga a Business to Science nas redes sociais. Esse apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos relevantes e ampliando essa discussão. Bom, para começar, eu queria lançar a primeira pergunta para a Isabela. Isabela, o CCS ainda é um tema pouco conhecido fora, digamos, do contexto técnico ali. E tem muita confusão sobre as siglas, sobre os conceitos. Enfim, eu queria te pedir para poder nos explicar de forma simples como que a gente pode conceituar CCS, CCUS, qual a diferença entre esses termos. Bom, acho que para começar, a gente sempre tem que pensar que CCS é uma cadeia de tecnologias. Uma não vive sem a outra, embora algumas empresas façam as atividades de forma separada. CCS significa captura, transporte e armazenamento de carbono, numa sigla em inglês, e formada por cadeias tecnológicas que estão combinadas para que a gente consiga ser capaz de capturar o CO2. E aí, quando a gente está falando da captura de CO2, a gente está falando daquele imaginário simbólico mesmo, de uma indústria com uma chaminé saindo ali a fumaça, e a habilidade que a gente tem hoje de colocar um filtro nessa chaminé, separar o CO2 dessa corrente gasosa e transportar até o lugar onde a gente vai armazenar. Então, o armazenamento é o armazenamento geológico, e é que a gente tem muita confusão quando a gente está falando de captura de CO2, que a gente está pensando nas árvores, que é o que mais se discute hoje. Né? Então, a gente é capaz de simplesmente separar esse CO2 e transportá-lo e injetar o CO2 a 1000 metros de profundidade e fazer ele ocupar um reservatório geológico. Então, a gente sempre tem que pensar que no nosso subsolo a gente tem uma grande pedra-pome, uma grande esponja de pedra, onde a gente vai gotejar de alguma forma o CO2 e o CO2 vai passar a ocupar os espaços porosos do nosso subsolo. Então, CCS significa isso.
uma cadeia onde a gente captura o CO2, pode transportar por diversos modais até a gente armazenar. No meio disso tudo tem os brilhantes cientistas que pensam, pera, mas eu não posso usar esse CO2 para alguma coisa? Esse CO2 também pode ser usado. A gente está falando também no clássico, vamos fazer Coca-Cola, vamos fazer água com gás, mas a gente pode usar o CO2 em materiais, por exemplo, colocar no concreto e evitar que o CO2 volte para a atmosfera num tempo tão curto. A gente diferencia as siglas porque até para fins de política, regulação, políticas públicas, a gente entende que CCS é o CO2 armazenado de forma permanente, a gente não espera que esse CO2 volte para a atmosfera. E quando a gente está falando de CCU, a gente está utilizando o CO2 em alguma aplicação prática. Ele é matéria-prima de algum processo produtivo e em muitas formas, quando é matéria-prima, ele é evitado, a gente adia a emissão, mas ela voltará à atmosfera em algum momento. E aí a gente tem algumas polêmicas, se a extração avançada de petróleo é CCUS, se é CCS, que eu acho que a gente vai debater aqui e vai ficar mais claro, porque se eu for diferenciar aqui, vou criar confusão. Então esse U do CCUS vem de utilização, de maneiras, né? E aí que tem esse campo enorme de estudo para entender quais são as melhores formas e possíveis formas de utilização desse CO2. E isso agora já está, inclusive, sendo objeto de políticas específicas. A União Europeia, no começo do ano passado, né? A gente já tem outro ano, está começando a discutir politicamente se CCU pode ser contabilizado para crédito de carbono ou não. Quando CCU é CCU, porque eu tenho uma quantidade de tempo específico que ele tem que ser evitado de ser emitido para ser CCU. Então, quando a gente nomeia alguma coisa, o importante disso é que quando a gente nomeia, a gente começa a discutir tecnicamente o que é aquilo. Então, quando a gente não nomeava, o CCU é qualquer coisa. Agora não. O tempo que ele permanece não emitido é uma questão para a gente ter se é CCU ou não, politicamente falando. Perfeito. Obrigado, Isabela. Cláudio, Fred, algum complemento a esse conceito de CCS e CCUS? Ou a Isabela disse tudo aqui? Eu acho que eu aproveitaria, para puxar esse assunto do CCUS, a questão do EOR, que a Isabela falou. EOR é recuperação avançada de petróleo. Então, quando a gente está produzindo um campo de petróleo, indo para a área de petróleo, de onde eu e o Fred nós viemos, quando você está produzindo petróleo, você produz de forma natural até o momento, mas você sempre quer otimizar aquela produção, né? Você já tem uma infraestrutura para produzir aquele campo, você quer otimizar e produzir mais dali, até para aproveitar aquele investimento que já foi feito, tornar aquilo mais rentável. Então você tem alguns meios de você produzir mais óleo em um reservatório que já está em produção. Um deles é injetar água, injetar gás, injetar polímeros, tem algumas técnicas. E quando você tem um CO2 disponível, ele também pode ser usado para produzir mais óleo. Então esse é um possível do CCUS. Tá? Isso não é novidade. Os Estados Unidos usam muito essa técnica, inclusive indústrias fornecem o CO2 dos seus processos para empresas de óleo injetar nos reservatórios e produzir mais óleo. A própria Petrobras, ela tem um projeto junto com os parceiros do pré-sal, onde a gente faz isso. A gente tem o nosso gás natural produzido junto com o óleo do pré-sal, ele tem uma quantidade grande que varia de campo para campo de CO2. A gente produz esse gás junto com o óleo, separa nas plataformas flutuantes, né, que produzem o pré-sal. O pré-sal é um campo de petróleo no mar, em distância longa da costa. A gente produz esse gás, separa o CO2 e reinjeta no reservatório. Então isso acaba sendo um CCUS, porque ele teve a separação do gás, a injeção, e esse CO2 injetado ele ajuda a produzir mais óleo. Então, se você considerar hoje todo o pré-sal, nós temos 22 plataformas produzindo no pré-sal, isso deu ano passado 14 milhões de toneladas de CO2 que foram separados e reinjetados no pré-sal. Até no cálculo ali que você faz, isso torna esse projeto, se você considerar um projeto de CCUS, o maior em operação no mundo, tá? Nessa quantidade. Mas é algo específico, que é essa separação do gás, que vai do próprio reservatório que foi produzido. E eu gosto de dizer também que quem paga esse projeto, acho que a gente vai discutir as questões financeiras, econômicas do CCUS, quem paga é o próprio óleo, né? Então não seria possível produzir esses campos liberando esse CO2. Então as licenças para produzir o pré-sal
ela contém isso, você tem que capturar e injetar. Então a gente já faz isso, o próprio custo do óleo paga. Quando a gente vai para outras fontes, nós vamos debater daqui a pouco. Perfeito. Quero pegar só acrescentar, acho que o Cláudio colocou um ponto muito interessante, que eu acho que é uma informação que é muito relevante, que isso, né, faz com que o Brasil hoje tenha um dos barris de petróleo com as menores emissões do mundo, né? Então realmente é louvável esse projeto como o do pré-sal, que coloca o barril de petróleo do Brasil também como um dos mais sustentáveis do mundo, né? Então acho que isso é muito legal. E só outra informação que eu acho que é legal também a gente compartilhar, que muito se fala de captura de carbono, e tem 2 grandes grupos, né, que a gente menciona de captura de carbono. O primeiro são as soluções baseadas na natureza, que muito se faz hoje, que é a questão do reflorestamento, que é muito mais sensível em termos, né? Aí a Isabela sabe muito como manter essa floresta que foi plantada em pé, garantir que essa floresta vai ser plantada e não vai ter uma recontagem desses créditos associados a essa floresta, e tem algumas outras tecnologias baseadas na natureza, e tem as tecnologias baseadas na ciência ou na engenharia, né? Isso que, quando a gente fala de remoção de crédito de carbono, acho que as 2 principais são a captura direta do ar, que é o Direct Air Capture, e também os projetos de bioenergia com CCS, que aí esses são projetos onde você está removendo e negativando as emissões, que no caso dos projetos de bioenergia com CCS são os projetos de BECCS. Eu acho que ao longo do nosso bate-papo a gente vai entrar um pouco mais nesses tipos de projetos que estão associados ao CCS. Perfeito. Eu acho que já trouxeram alguns componentes e acho que fica mais fácil do público entender a importância desse tema no contexto de transição energética, de mudanças climáticas. De fato, são temas que chamam muito a atenção, que impactam demais as pessoas e o mundo. Eu queria perguntar para o Cláudio, como você enxerga a importância do tema CCS, CCUS nesse contexto, onde que ele linka aí com a transição energética, onde que ele linka com os impactos de mudanças climáticas? Total, Luciano. Vamos lá, a gente tem um pacto global de até 2050, isso está sendo estudado, avaliado ano a ano, de alcançar a neutralidade de emissões. Não significa parar de emitir CO2, mas a neutralidade, se você emitir uma quantidade, você tem que ter uma forma de abater essa quantidade de CO2 que você está emitindo para que tenha uma neutralidade zero. A transição energética, ela busca isso, você substituir aqueles combustíveis, aquela matriz energética que gira CO2, que está causando esse impacto climático global. Mas você não vai conseguir fazer isso totalmente. Tem muitas indústrias que não conseguem alterar o processo ou substituir o combustível, substituir a unidade produtiva para evitar essa emissão. Então você precisa de uma tecnologia que permita que essas indústrias, é comum chamar essas indústrias de hard to abate, são indústrias de difícil abatimento. É difícil trocar todos os processos dela para que ela não emita mais. Então o CCS, CCUS entra aí. É uma tecnologia que permite que essa indústria ainda utilize o teu processo esse que está produzindo os produtos que nós usamos no dia a dia. Eu cito como principais ali siderúrgica, cimenteira, petroquímicas, próprias refinarias, são grandes indústrias que produzem os bens que nós precisamos para viver. Permitir que elas continuem com o mesmo padrão, né, produzindo o que elas produzem hoje, só que nós vamos lá, no processo dela, instalamos uma infraestrutura grande para capturar esse CO2 e armazená-lo definitivamente. Então eu gosto de dizer que CCS é uma forma definitiva de você zerar as emissões, porque o CO2 que está saindo, você vai sequestrá-lo, capturá-lo e armazená-lo. Então, eu acho que a gente não vai alcançar, e não só eu que acho, claro, todos os especialistas, não vai alcançar essa neutralidade de emissões sem a captura de carbono. É impossível. Não há transição, não há mudança de matriz que permita, em pouco tempo, você chegar nessa neutralidade sem aplicar CCS. Perfeito. Obrigado, Cláudio. Frederico, para você eu queria perguntar, nesse contexto técnico, né? Quais são, digamos assim, os métodos, temos o conceito, temos a importância, mas como que isso funciona? Quais são os métodos, quais são as técnicas aí que estão atreladas a esse conceito de CCS, CCUS, que você pode citar, é lógico, trazendo talvez para o contexto da indústria de energia, como que você tem visto isso ser aplicado? Claro. Eu acho que na parte técnica, eu acho que principalmente, basicamente, como a Isabela comentou, o conceito, né, numa linguagem muito simples, é uma chaminé que tem ali uma exaustão de gás, e esse gás tem uma concentração
variável de CO2, a depender de qual é a indústria. A gente tem indústrias, né, um exemplo da Eneva, as turbinas a gás de ciclo combinado, são turbinas de alta eficiência energética. Então, aquela fumaça branca que a gente vê, na verdade, em grande parte é vapor d'água, com 4% de CO2. Quando a gente vai para as ou termoelétricas que utilizam biomassa ou carvão, a gente tem uma concentração que varia ali de 13%, 12% a 18% de CO2, e tem outras emissões, como o Cláudio comentou, da siderúrgica, das cimenteiras que tem. Então, cada tipo de porcentagem de CO2, de concentração de CO2 que você tem no seu gás de exaustão, pode requerer uma tecnologia diferente ou vai ter uma tecnologia mais adequada. Eu acho que o Cláudio é um especialista nesse assunto, então acho que uma das tecnologias principais, eu acho que é o uso de aminas para capturar esse CO2. E uma vez esse CO2 capturado, o processo segue basicamente num tratamento para que não tenham outras impurezas, podem ter outros gases junto desse gás de exaustão. Então você separar o CO2 e a partir desse momento você fazer uma compressão e o transporte desse CO2. Vem uma etapa que vai ter que relacionar onde vai ser armazenado geologicamente esse CO2. Mundialmente você tem duas esponjas, duas pedras pome ali que a gente chama, né, os possíveis reservatórios. Um que foi muito utilizado pela indústria de óleo e gás são os campos que a gente chama depletados, sejam de óleo ou sejam de gás. Ou são campos, são reservatórios que produziram óleo ou gás ao longo dos anos, e hoje tem uma pressão que você consegue colocar esse CO2 lá dentro e manter ele na forma gasosa dentro desses campos, que já foram exauridos ao longo da sua vida de produção. Uma outra sistema de armazenamento de CO2, que eu acredito que seja um grande sistema de armazenamento com potencial enorme, especialmente no Brasil e sendo utilizado no mundo afora, são reservatórios salinos, ou seja, são formações rochosas que são portadoras de uma água extremamente salgada, que não tem nem uso humano, nem uso industrial, e normalmente elas estão em condições de pressão e temperatura onde esse CO2 ele fica armazenado não no seu estado gasoso, e aí você precisa de um sistema de compressão mais robusto, para um sistema para um estado da matéria que a gente chama de supercrítico, onde ela tem uma densidade aproximada de fluidos, ou seja, densidades maiores do que a densidade do gás, porém ela ainda consegue transitar pelos poros, ela tem uma transmissibilidade, uma permeabilidade relativa muito similar ao gás. Então é um sistema de armazenamento muito eficiente. Você consegue armazenar grandes quantidades de CO2 em áreas relativamente menores por conta dessa contraste de densidade. Você tem claro, a parte, né, do monitoramento, da capacidade de retenção ali, vamos dizer, a tampa da panela para segurar esse CO2 ali embaixo, mas tecnicamente, eu acho, como o Cláudio comentou, um ponto muito importante, a captura e a injeção de CO2 é uma técnica utilizada pela indústria de gás há décadas. O que a gente tem se dedicado mais hoje em dia como indústria é justamente a contribuição que a gente tem para oferecer na redução das emissões de CO2, utilizando um conhecimento já desenvolvido ao longo de décadas de experiência da indústria. Isso integrando de fato a indústria a esse método como uma coisa importante nessa cadeia, não somente assim, né, dentro que sempre foi utilizado, mas entendendo como conceito que é importante integrar isso ao fluxo. Sem dúvida. E existe, eu acho que o interessante é ver que existe uma diversidade muito grande, um leque muito grande de opções e indústrias onde essa tecnologia pode ser implementada. Perfeito. Eu acho que ficou claro assim, o conceito, a importância, e quem talvez nos ouve entende, perfeito, o que está faltando, por que isso não está acontecendo? E eu queria trazer para vocês essa discussão, os desafios técnicos, já pincelou um pouco do que está por trás disso, mas regulatórios, econômicos, enfim. Isabela, pode nos ajudar a entender os desafios atuais do CCS, CCUS, principalmente no Brasil, né, trazendo talvez a sua experiência no tema de forma internacional, mas quais são os desafios que a gente aqui enfrenta? O que você enxerga? Qual o próximo passo que tem que ser buscado pela indústria, pela academia, pelos profissionais, para a gente avançar com esse tema? Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que não existe almoço grátis. As coisas custam muito caro. E se a gente olhar para todo esse processo que a gente está discutindo, CCS nada mais é do que catalítico qualificado. Porque a gente tem que pensar que o que a gente está fazendo aqui efetivamente? A gente está tentando evitar que um
e aí eu vou chamar aqui de resíduo de forma muito genérica, mas que um resíduo volte, que o CO2 volte para a atmosfera, porque a gente não quer que ele fique na calçada da nossa rua. A gente não quer que esse lixo fique por aqui, porque se a gente deixar esse lixo e vier uma chuva, vai ter uma inundação. Só que o problema é que ele não é um saco plástico azul na porta da nossa rua, ele é uma molécula que está em lugares de formas muito diferentes e sendo emitidas em concentrações diferentes, como o Frederico bem apontou, em localizações diferentes, em condições diferentes. Se a gente conversar aqui, bom, gente, não tem um catador de lixo do saco azul passando na porta da minha casa. Eu não sou obrigada a catar esse lixo. O que eu vou fazer com esse lixo? Eu, Isabela, pessoalmente não, mas muitos vão colocar o lixo na rua e esperar que com o tempo ele saia. Ou até ele incomodar todo mundo e a gente se juntar para catar. No fim do dia, eu acho que o grande desafio de CCS nós precisamos ter a obrigação de catar esse lixo. Porque aqui tem um desafio extra. Como eu disse, ele custa caro. Se uma indústria colocar isso no seu custo de negócio, o seu cimento com CCS ele vai custar mais caro do que o do vizinho que não faz CCS. Se o aço for produzido com CCS e o do vizinho não tiver a obrigação de fazer, né, de reduzir suas emissões, ele vai custar mais caro. E quem está comprando cimento para construir a sua casa não vai chegar numa loja de construção e falar assim: qual é a pegada de carbono desse cimento aí? Tô topando pagar o triplo mais caro. Por que não? Porque as pessoas têm boleto para pagar, conta. Então, eu acho que o grande desafio é a gente ter, de fato, a clareza de quais são as nossas obrigações em relação a este novo lixo, que são as emissões dos gases de efeito como é que a gente lida com ele. E explicar que para a sociedade, para individualmente, que a gente vai ter que pagar por isso. As empresas precisarão fazer CCS, mas elas também precisam ter previsibilidade de qual é a sua obrigação para começar a colocar no seu modelo de negócio, etc. Então, esse é o mundo real. Quando a gente está pensando do ponto de vista de projeto, e eles podem falar muito melhor que eu, porque eles estão vendo os desafios na prática, a gente está falando de uma atividade que até ontem, embora sendo feita para a extração avançada de petróleo, ela não era feita em larga escala para todos os tipos de projeto. Como é que a gente precifica isso? Como é que eu justifico para o meu conselho administrativo que eu quero fazer uma atividade que não necessariamente rende dinheiro no primeiro ano? Ao contrário, catar lixo. Quais são as regras? Para quem que eu peço para fazer a atividade? Para quem que eu peço autorização para injetar CO2? Então, o Brasil está nesse momento. A gente pulou uma grande fogueira no final do ano, que foi passar a legislação que define que atividade é essa, quem é o regulador, que ela pode ser feita. A gente passou a segunda fogueira no final do ano, que foi a lei que define o mercado de carbono. Então, esse lixo vai começar a ter um preço nos próximos anos. Todas as indústrias vão ter que lidar com o seu resíduo de CO2, de gases de efeito estufa. Mas ela custa cara e a gente vai precisar lidar com esse custo. Então, acho que esse é um desafio comum a todas as empresas que querem fazer CCS. Quanto custa? Como eu vou fazer isso virar lucro? Como eu justifico internamente? Eu vou ser um first mover? Eu vou esperar todo mundo? E quais são as regras? Então, o desafio é econômico de um lado e regulatório, porque a gente precisa entender que essa é uma atividade nova, que a gente precisa desenhar todas as regras do jogo. No nosso War da injeção de CO2, o manual ainda não está escrito. Perfeito. E a gente precisa começar a escrever um manual que, por sua vez, não deixe o jogo muito caro. Porque eu preciso ter regras que deixem a injeção, o armazenamento seguro o suficiente para que não tenha nenhum risco para a sociedade, e nada indica que vai ter. Mas eu preciso que essas regras sejam viáveis de serem implementadas. Então, o desafio de todo grande projeto novo ter regras claras, seguras, que não joguem esse projeto ladeira abaixo, porque ele vai ficar muito caro para ser implementado. Perfeito. Eu queria ouvir do Cláudio e do Fred, que estão nesse desafio, né? Em posições estratégicas na Eneva e na Petrobras, para trazer viabilidade técnica, econômica, para uma estratégia das empresas. Então, eu queria ouvir de vocês
a visão de vocês sobre esses desafios, mas também a importância da indústria de petróleo, das empresas de petróleo, nesse segmento de CCS e CCUS. Pode começar com o Cláudio, por favor. Tá, primeiro, pegando um gancho aí na fala do Fred, também que fez uma explicação fabulosa sobre o que é CCS, onde a gente aplica isso. Se você prestar atenção, você vê que CCS precisa separar um gás da indústria, então uma unidade de separação do gás, transportar esse gás, que é o CO2 puro, tem algumas condições para esse transporte, mas transporte pode ser geralmente por duto, mas pode ser por navio. Você precisa encontrar um local para armazenamento, então, onde armazenar, vai ser sempre uma formação rochosa, né? Injetar e cuidar que o CO2 não saia mais de lá através do monitoramento. São todos segmentos de engenharia, geologia, geofísica muito parecidos com a indústria de petróleo e até outras indústrias. Perfeito. Então nós temos essa competência aqui no Brasil. O Brasil tem uma indústria de petróleo, principalmente, muito forte. Então, Petrobras, Eneva, nossos colegas. Então, toda a infra também. Toda a infra para isso. Então a gente sai na frente. A gente sabe, por exemplo, conhece muito bem as bacias sedimentares do Brasil, que é onde estão essas pedras pomes, né? essas esponjas para armazenamento. A gente conhece essa infra que a gente usa para transportar gás para cima e para baixo. As indústrias, como separar esse gás. Então a gente sai, tem esse conhecimento, inclusive... dando um recado para quem está assistindo, a gente está na dúvida, até começando qual profissão seguir, o que CCS é um novo mercado que está surgindo, e esse conhecimento da geociência, da engenharia junto, vai permitir que ele desenvolva. Tá? Agora, os grandes até complementando esse tema, né? Não é um curso que existe de vou me graduar em CCS, ainda não, né? Então esse conhecimento tem que buscar. Depois vai chegar a hora de a gente perguntar sobre isso, como buscar esse conhecimento, mas só para poder aproveitar esse gancho. Troperei um pouquinho. Mas as dificuldades, não é? Pegando o gancho agora da Isabela, são muitas, porque o almoço de graça não sai, que se você pensar em fazer o CCS, seja nos nossos processos da refinaria, por exemplo, isso vai deixar mais caro o combustível. Então imagina o impacto se você aumentar o preço do combustível, porque você está descarbonizando o combustível. Então o Estado, né, o Brasil, todos vão ter que achar uma maneira disso acontecer sem impactar a sociedade. Então, algum tipo de incentivo, algum tipo de acordo. O único fato é necessário, e eu gosto de comparar sempre, Isabela, com a questão do tratamento de água. Então, lá atrás, antigamente, as indústrias jogavam os rejeitos na água e poluía a água. Até a gente descobriu, olha, não dá mais essa água, a gente precisa dela, então vamos tratar essa água. Isso trouxe um custo para a indústria. A indústria teve que absorver isso. Mas hoje isso já está nos processos, né? Quando você vai construir uma nova planta, você sabe que tem que tratar a água. O nosso sonho é que o CO2 aconteça a mesma coisa, mas a gente vai passar por essa fase que isso vai trazer custo para os produtos finais. Isso vai ter que ser muito discutido, isso pela sociedade como um todo, pelo Estado como um todo. Perfeito. Fred, algum complemento a essa? Não, várias ideias aqui. Eu acho que o primeiro de todos é a questão do custo, né? Eu acho que assim é um produto. O CO2 é um produto, né? Algumas indústrias compram o CO2, a Isabela contou, o refrigerante, o gás que está lá no refrigerante é CO2 que alguma empresa comprou de outra, mas é um mercado, nesse sentido de uso industrial, ainda muito pequeno, então ele não teria capacidade de absorver os volumes que a gente tem a capacidade, como indústria, de armazenar. Mas é uma discussão hoje no Brasil que é um produto que não tem o seu valor estabelecido. Então, no caso da Eneva, o nosso gás natural que a gente produz para utilizar nas termoelétricas, ele não tem CO2. Então a gente não tem a necessidade de tratar CO2, isso não é. A gente vê muito mais o CO2, a captura de CO2, como um futuro modelo de negócio adiante. Então hoje, você implementar um projeto de captura de carbono sem ter um preço do seu produto ou um comprador estabelecido, ou uma regulamentação estabelecida, é muito desafiador. Então, muito do que a gente tem feito está ainda no âmbito de pesquisa, de P&D, de projetos que estão ali muito no âmbito de pesquisas básicas, iniciais, não tem nenhum projeto implementado, né? Então, assim, esse é o desafio do preço do produto. Isso ainda é uma coisa crítica para que se consolidem e se expandam os futuros projetos de CCS no Brasil. Na relação assim, de quem paga essa história, acho que é uma informação assim, que eu não consigo me conter e tenho que compartilhar, é o seguinte: a gente, quando olha para o tempo de residência dessa molécula do CO2 na atmosfera, ele pode chegar a quase 2 séculos de tempo de residência. Então, muito do CO2 que a gente tem hoje na atmosfera
vem desde a Revolução Industrial. Então a gente tem um acúmulo de CO2 que foi gerado desde a Revolução Industrial, especialmente quando a principal fonte da matriz energética era o carvão, e onde os principais emissores eram os países hoje da Europa, industrializados. Então existe uma dicotomia entre o que hoje se chama de norte global e sul global, de uma desigualdade econômica e social, que como que os países do dito sul global vão arcar com a limpeza, digamos assim, da atmosfera, enquanto quem em grande parte poluiu foi parte desse norte global. Aliado a isso, o Brasil é um exemplo global de matriz energética limpa, né? Dentre o G20, o Brasil é que tem a matriz energética mais limpa do G20, que são as 20 maiores economias do mundo. Então, quando você coloca isso em números, o Brasil é um exemplo para o mundo. A quantidade de CO2 por barril de petróleo, por exemplo, a Petrobras, é uma das menores do mundo. É a meta das empresas para 2030, para 2050 é onde o nosso barril de petróleo hoje está. A nossa matriz energética é onde os países querem estar daqui 20, 30 anos. Então, assim, essa questão de quem paga e como valorar esse produto no Brasil é extremamente complexo, uma vez que a gente é um líder mundial em energia limpa. Isso a gente pode dizer, energia no seu espectro mais amplo. Então, assim, esse eu acho que o desafio comercial é muito disso, como a gente trazer esse preço para o Brasil. Aliado a isso, é que a gente tem um sistema de certificação do futuro crédito de carbono brasileiro que seja aceito internacionalmente. E não que a gente tenha que estar atrelado a uma instituição internacional para certificar os nossos créditos. Então, isso é um trabalho que eu acho que a CCS Brasil tem tocado muito, que é um tema super importante, que eu acho que faz todo sentido, porque nós temos uma indústria de óleo e gás, né? Eu gosto de reforçar, a gente está aqui com um representante da maior operadora offshore do Brasil, a Petrobras, um representante da maior operadora onshore do Brasil, que é a Eneva, e agora a gente tem todo esse conhecimento sobre as bacias offshore, onshore, tecnologia, e falta realmente a capacidade da gente ter uma certificação brasileira que seja reconhecida internacionalmente. E existe até se eu colocar assim, talvez uma discussão muito mais complexa geopolítica, porque a partir do momento que o Brasil é elegível a certificar os seus próprios créditos, a gente tem o potencial para inundar o mercado de créditos de carbono, sendo mais, entrando aí brincar aqui para o PIB, né? O ano passado, o maior produto do PIB brasileiro foi o óleo e gás, um dos primeiros anos que ultrapassou o agronegócio. Então você pode pensar que o Brasil, né, com uma capacidade, implementando todo o seu potencial de captura e armazenamento de carbono, tem o potencial para, de fato, inundar o mercado internacional com créditos de alta qualidade, que são créditos de projetos que, de fato, garantem que esse CO2 vai ser armazenado permanentemente, como o Cláudio colocou. Não é uma coisa que eu vou plantar uma árvore, daqui 10 anos alguém vai lá, corta aquela árvore e esse CO2 foi de volta emitido para a atmosfera. Então, a gente está falando de projetos que têm a capacidade de armazenar permanentemente, de uma forma geológica, esse CO2 no subsolo. E acho que, pegando um pouco do que vocês três falaram, acho que a importância de compreender esse conceito, mas trazer para a realidade brasileira. Claro. De regulação, quanto de necessidade, demanda social e econômica, né? Acho que isso, ter talvez essa capacidade de traduzir e colocar as nossas, digamos assim, os nossos interesses, né? Somados a esse tipo de coisa é o desafio, né? Eu acho que tem uma coisa que vou dar meus 2 centavos na discussão, que é a gente entender o que é a transição energética justa para o Brasil. O Cláudio bem falou da transição energética, mas se a gente for olhar ali Acordo de Paris, os tratados internacionais, a gente não está falando de uma simples transição. Quer dizer, nem se a gente estivesse falando de uma simples transição, ela seria simples. Mas a gente o mundo assumiu que essa transição precisa ser justa. Significa na prática que a gente não pode deixar ninguém para trás. O Cláudio bem mencionou, o preço da gasolina impacta todos os produtos. Se eu falar para uma pessoa que ganha um salário mínimo que a conta de luz dela, que o feijão vai duplicar de valor porque a pegada de CO2 é menor, desculpa, ela tem que me mandar catar coquinho. Sim. Porque o dia a dia da pessoa é a luta para se alimentar, para trabalhar, para se mover.
Então, a transição energética justa, ela também passa por isso, para a gente entender que não é assim, a gente não vai clicar e vai ter uma energia 4 vezes mais cara para viabilizar essa transição energética. A transição, né? Não é a disrupção. Exatamente, muito bem colocado, ela é uma transição. E eu acho que a gente tem que olhar para o Brasil com as vocações que o Brasil tem. E nós temos muita vocação. Então, porque nós temos muita vocação, nós estamos muito bem posicionados e a gente não esconde para o mundo o quão bem posicionados nós estamos. É muito natural que no teatro geopolítico alguém vai dizer, pera, essa sua rota aí, ela não é a ideal. Mas por que ela não vai ser ideal? Óbvio que nem tudo é ideal, a gente tem que partir desse pressuposto. Mas porque talvez não seja bom para uma economia A ou uma economia B. Então, eu acho que a discussão também passa pelo Brasil se assenhorar da sua vocação, saber que é bom nisso e passar a ocupar um espaço na diplomacia e na guerra comercial que lhe cabe. E ele não é um espaço simples de ocupar, é um espaço duríssimo, porque os países desenvolvidos que poluíram, que contribuíram para a gente estar onde a gente está, tem muita gente preparada, tem muita força política e não vão deixar as coisas passarem de forma simples. Então eu acho que assim, é um jogo de xadrez interessante de ser jogado, sabendo que a gente está muito bem posicionado e que a gente tem que jogar esse jogo usando da nossa boa posição para se desenvolver economicamente. Com certeza, eu acho que assim, a COP30 na Amazônia vai ser, eu acho que um palco grande para esse tipo de debate e traz até, né, essa questão do posicionamento que a Isabela colocou, quando a gente olha para a energia no Brasil, ela reflete aproximadamente 5% das nossas emissões. Então não é a indústria de óleo e gás, a indústria de energia, que é o grande emissor de CO2 no Brasil. E eu acho, sabe, Fred, que destoa muito da opinião pública e do senso comum as informações reais que a gente tem sobre o sistema, sobre a indústria de petróleo, sobre energia. Com certeza. O conhecimento popular, né, que chega, a maioria das pessoas, como a Isabela trouxe, que está ali no seu dia a dia, pensando no prato de comida de amanhã. Claro. No imaginário. E estão certos. Exato. Estão certos. Eu acho que essa comunicação mais assertiva dos benefícios e da realidade, ela tem que acontecer cada vez mais, sabe? Para que realmente o senso comum entenda a importância desse tipo de apoio ou até apoio geopolítico que você pode dar dentro do seu cenário ali, né, geográfico, regional, para que algumas políticas realmente impactem na sua vida de maneira direta e não utópica ou não, digamos assim, num imaginário popular que nunca chega e que chega normalmente numa comunicação mais superficial, né, e direcionada através da relação de poder que existe. Exatamente. Beleza, pessoal, eu queria trazer agora o papo para o que está acontecendo hoje. Em relação a projetos, como que esses conceitos, esses desafios que a gente conversou agora, né, eles se traduzem em aplicações práticas. Como que está hoje o cenário em projetos, quais são os desafios, as linhas temáticas que têm sido trabalhadas. Se vocês puderem, por exemplo, os Cláudio e o Fred, que estão na linha de frente desses projetos, trazer algum exemplo de região onde está tendo algum tipo de projeto, empresas envolvidas, enfim, deixar vocês abertos a isso. Eu vou deixar eles contarem dos projetos deles, depois eu conto dos outros que estão acontecendo. Boa. Então, Cláudio, por favor. Então vamos lá, na Petrobras a gente criou uma estrutura, na verdade já tem um pouco mais de um ano, a gente tem uma diretoria de transição energética. Dentro da diretoria de transição energética tem um grupo estudando renováveis, todos os segmentos aí relacionados a renováveis, tem um grupo estudando CCUS. Desse grupo que eu faço parte ali, sou gerente da equipe, a gente está prospectando algumas oportunidades, alguns estudos já olhando onde estão as emissões do Brasil, as principais emissões. Obviamente tem uma concentração de emissões industriais, essas emissões são passíveis de se aplicar CCS. É bom lembrar que CCS também não é uma panaceia onde você vai capturar CO2 em qualquer tipo de processo. Tá? Não, eu brinco que forno de pizzaria é muito pequeno para a gente capturar o CO2 ali. Em geral tem que ser grandes quantidades, porque você vai criar uma infraestrutura grande, cara para aquilo. Então, aquela chaminete que emite muito, de preferência concentrado,
porque você tem que separar o CO2 para injetar, senão você vai estar gastando o meio poroso, ou gastando espaço para armazenar com outros tipos de gases que não precisam ser armazenados. Então, tem o tipo de emissão típica onde você vai aplicar esse tipo de a técnica de CCUS. Então a gente fez um mapeamento onde estão essas emissões, onde estão as bacias sedimentares, a infraestrutura existente, e começamos a estudar isso. Tá? Então temos estudos no Espírito Santo, aí a gente fez um acordo com uma siderúrgica local grande para estudar junto, porque ela é interessada nesse tipo, então vamos pensar onde armazenar, tem possibilidade em terra, no mar, qual a infra existente, quanto CO2 você tem. Então, com isso a gente começa a estudar esse potencial projeto que está nascendo ali. Claro que tudo vai passar para poder ir para frente para essas questões de legislação, de incentivo, da economicidade do projeto. A mesma coisa aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, todo local que tenha uma possibilidade técnica, a gente começa a estudar agora. O primeiro projeto assim, mais avançado da Petrobras, que a gente já anunciou, a gente já tem o projeto quase pronto ali para tomar a decisão de investimento, né? Qualquer projeto de engenharia tem um momento crucial ali, que é a tomada da decisão, né? Onde você apresenta para o board da companhia que o teu projeto vale a pena e a gente toma a decisão que na indústria é chamada de FID, né? Decisão de investimento. Então esse já está mais próximo ali, que é um piloto. A gente decidiu começar, até por todas essas questões de mostrar a tecnologia, comprovar algumas questões, apesar de CCS ser algo maduro, você tem toda a parte do monitoramento, que é um pouco diferente, como você monitora uma frente de CO2 que está lá para saber que ela não vai sair de lá, então tem que comprovar essas tecnologias de monitoramento. Então a gente decidiu fazer um piloto. Esse piloto é aqui no estado do Rio de Janeiro, no norte fluminense. A gente vai aproveitar um CO2 que vem da bacia Santos, vem do pré-sal, né, e chega numa UPGN. A gente, apesar de 97% do CO2 do pré-sal a gente reinjeta no nosso projeto do pré-sal, tem uma quantidade que segue junto com o gás, que não daria para injetar tudo, né, senão você ia perder muito gás também. Ele segue para uma estação de tratamento de gás e lá a gente já separa. O nosso gás natural não pode seguir para o consumidor com CO2. Então já tem uma grande unidade de aminas para separar esse CO2. Então são 100 mil toneladas por ano. Que é uma quantidade relativamente pequena para o processo industrial como um todo. Falei que no pré-sal a gente injeta 14 milhões por ano. Ou 100 mil, pequeno piloto, mas é uma oportunidade, que o CO2 já pula. Claro. Então a gente vai pegar esse CO2, vai só desidratar, aí ele vai transportar para um duto de 80 quilômetros, né? Aí a gente vai mostrar como que é esse transporte, como se dá a compressão, bombeio, fase densa, fase gasosa, uma série de coisas que precisam ser validadas, apesar de ser conceitos conhecidos da indústria. Transportar para uma outra unidade da Petrobras, que fica numa região chamada Barra do Furado, e ali a gente consegue acessar um reservatório de águas salinas. É um reservatório que ele tem, a grande porção dele é no mar, mas a borda dele fica em terra. Era importante para a gente ser um custo baixo, né, para a gente fazer esse piloto. Então todo esse piloto está desenhado, o poço de injeção já está desenhado, né, obviamente a gente vai tomar ainda a decisão de investimento, tem uma questão de governança para seguir, mas além do poço injetor, a gente também vai perfurar poços monitores, mas 3 poços monitores, monitorando em diferentes camadas da rocha ali, para saber se o CO2 realmente não está saindo de lá. Vai usar técnicas de sísmica, de geofísica para acompanhamento, todas as técnicas possíveis para monitorar. Mas acho que o mais importante ali é que todo o recurso para esse piloto, por que a Petrobras decidiu fazer piloto? Com qual recurso? Né? A gente está falando de recurso. A gente tem uma facilidade, que é um recurso de pesquisa e desenvolvimento, que está da cláusula da Agência Nacional do Petróleo. Então, os campos de grande produção, então, até a partir do limite da produção desse campo, 1% das receitas desse campo precisa ser investido, de acordo com a nossa negociação com a ANP, precisa ser investido em pesquisa e desenvolvimento. Em geral, a gente investe no Centro de Pesquisa da Petrobras, um grande centro de pesquisa, investe nas universidades, mas a gente pode investir em pilotos também, como esse tipo. Então a gente vai usar esse recurso para o piloto, já todo negociado com a ANP, né? Então a ANP ela é parceira nossa no piloto, para testar essa tecnologia e ter o primeiro projeto de CCS em terra, oriundo de uma fonte e armazenando na outra, no reservatório salino. Se tudo correr bem, a gente aprovar o projeto, vai estar em até 2027, 2028, operando já.
Excelente. Eu estou aproveitando esse gancho da importância da Petrobras com essas iniciativas que direciona muito o mercado, né? Lógico que a Petrobras no Brasil, em tecnologia, em ações, ela acaba direcionando muito a indústria e capilarizando também oportunidades nesse sentido. Por exemplo, dentro da Envision, que é uma empresa de tecnologia geofísica, é evidente que projetos como esse aceleram o desenvolvimento de tecnologia em todas essas capilaridades que podem, para esse ecossistema, que eu acho importante ser desenvolvido, realmente um projeto como esse, ou iniciativas como essa dessas empresas, elas capilarizam para não ficar concentrado talvez o conhecimento, o investimento em um só setor, ou um só segmento, mas também toda a cadeia de universidade, acadêmico, empresas de tecnologia, startups, enfim, todo esse ecossistema pode ser bem alimentado para de fato gerar uma massa de conhecimento e massa de tecnologia que viabilize num futuro próximo esse tipo de iniciativa, né? Queria ouvir do Fred também com a Eneva, claro. Como que estão essas iniciativas. Eu acho que só um ponto, né, como você comentou, eu acho que a Isabela tinha falado isso muito no começo, assim, é uma cadeia mesmo de tecnologias, né? Então você vê que realmente é muito diverso, tão quão a exploração e produção, talvez até um pouco mais, assim, né? Eu acho que é super interessante esses projetos de CCS. A gente tem uma linha que é muito mais focada no desenvolvimento de um novo modelo de negócio, através da captura e armazenamento de carbono. Acho que há uns 2 anos atrás a gente divulgou, durante um evento para investidores no Eneva Day, um programa de descarbonização. E era uma bola dividida, compartilhada entre a minha diretoria de exploração e reservatório, entre a diretoria de engenharia, do colega do Rafael Coitinho, e a diretoria de ESG e estratégia da Flávia Heller. E aquele olhar inicial, a gente imaginou que o primeiro passo seria descarbonizar as nossas operações, as nossas térmicas. O time de engenharia fez um trabalho fantástico ao longo do ano e percebeu que, por ser turbinas a gás de ciclo combinado, elas são muito eficientes e as emissões de CO2 são muito baixas, 4% de concentração. Então isso requer um custo muito, muito elevado para você capturar alguma coisa de baixa concentração. Basicamente, o conceito foi isso. Então a gente começou a olhar quais seriam as outras oportunidades que a gente teria, né, para a captura desse carbono. E a gente percebeu que o Brasil tem um potencial enorme para os projetos que eu mencionei no começo do nosso bate-papo, de projetos de bioenergia com CCS, em especial na produção de biocombustíveis. Uma informação que eu acho que é interessante, né? O Brasil hoje é o segundo maior produtor de etanol do mundo, atrás somente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos produz principalmente etanol a partir do milho e o Brasil produz o etanol principalmente a partir da cana-de-açúcar. E aí eu comecei a estudar essa questão da cana-de-açúcar, assim, eu achei é um produto incrível, assim, um produto incrível que quase todo brasileiro devia conhecer, que é o ciclo ali, sucro energético, né? Uma cadeia, uma economia circular, talvez das mais circulares que eu já tenha visto na vida, onde você aproveita literalmente tudo daquele produto da cana-de-açúcar. Mas enfim, na hora que você vai fazer a fermentação, né, da cana-de-açúcar ali para produção do etanol, nessa fermentação você tem um gás de exaustão que é de 95% a 98% puro. Então já é um CO2 muito concentrado, o que facilita muito uma futura economicidade dos projetos. Então, olhando para essa forma de produção de etanol, que tem essa concentração de CO2 muito grande, a gente percebeu que nas bacias que a gente estuda, nas bacias onde a Eneva atua, existem grandes produtores de etanol. Ainda que nós não temos interesse em nos tornarmos produtores de etanol, mas sim buscamos, ao longo dos últimos anos, parceiros estratégicos que têm interesse na implementação de projetos de bioenergia com CCS. Então, muito do que a gente tem feito é a utilização dos recursos de pesquisa e desenvolvimento, mas não necessariamente da ANP. A nossa produção dos campos de gás ela não chega a ativar a cláusula de obrigação de P&D na maior parte dos casos, mas a gente tem uma cláusula muito parecida na ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Porque a Eneva consegue se enquadrar, né? A gente consegue ser regulado por quase todas as agências brasileiras. A gente é regulado pela ANTAC, pela ANEEL, pela NTT, porque a gente tem caminhão, tem navio, tem tudo. E também, principalmente, a nossa principal, na verdade as duas, é a ANP e a ANEEL. E a ANEEL tem uma cláusula também de pesquisa, próxima também do 1%, mas tem uma fatia ali menor do lucro das térmicas ser investido em pesquisa e desenvolvimento. Então a gente tem estudado as possibilidades de desenvolver projetos de bioenergia
com o CCS, com parceiros estratégicos, novamente, tanto de tecnologia, mas também produtores de etanol na região sul do Brasil, no estado do Mato Grosso do Sul, onde a gente está conduzindo uma campanha exploratória na Bacia do Paraná para prospecção de gás, mas toda a informação do subsolo que a gente já está adquirindo para a exploração de gás natural, ela pode ser utilizada para o CCS. Então é como se fosse um custo afundado para eu entender melhor do meu subsolo, que posteriormente eu vou poder utilizar para um projeto futuro de BECCS, né, de Bioenergy com CCS. Então essa é uma linha de pesquisa que a gente está desenvolvendo, está priorizando dentro da nossa estratégia de descarbonização hoje em dia. E uma outra linha que a gente começou a olhar mais recentemente é a linha do Direct Air Capture, que existem empresas, grandes operadoras brasileiras que estão financiando projetos dessa natureza, e a gente vê com muito bons olhos, uma vez que a gente tem no Parnaíba, que é o nosso principal complexo de geração termoelétrica, é o maior complexo de geração termoelétrica do Brasil, com 1,9 gigawatt, hoje completamente com ciclo combinado, na implementação de um sistema de Direct Air Capture nesse site, utilizando recursos de P&D, se possível. Então a gente está estudando ainda a possibilidade, estamos longe de ter um FID, né, uma tomada de investimento, então a gente está muito no âmbito da pesquisa, estamos até estudando a possibilidade de utilização dos recursos de P&D, porque como é uma região onde a gente tem muita informação do subsolo, tem centenas de poços na Bacia do Parnaíba, a gente já perfurou mais de 200 poços na Bacia do Parnaíba ao longo dos últimos 15 anos que a gente tem atuação lá. Já temos milhares de quilômetros de sísmica, temos levantamentos 2D e 3D. Então, usando essa informação, a gente já estimou a capacidade de CO2 que cabe em um dos nossos campos, só para simular. A gente tem 12 campos no Parnaíba, vamos fazer aqui um estudo quanto que caberia em um campo. E a gente olhou tanto para o reservatório de gás quando ele estiver depletado no futuro, e também o reservatório salino, que está um pouco mais profundo, nessas profundidades que a Isabela comentou ali, 1.500, 1.800 metros. Abaixo dos 1.000 metros é meio que uma regra de padeiro aí, abaixo dos 1.000 metros o CO2 está numa condição adequada para armazenamento. Então as duas frentes de pesquisa que a gente está olhando, principalmente, primeiro, focar, eu acho que nos reservatórios salinos, que eu acho que é onde você consegue ter uma maior eficiência ali do volume armazenado por área, e também utilizando o Direct Air Capture, e também a possibilidade dos projetos de bioenergia com CCS, que eu acho que a Bacia do Paraná tem um potencial enorme, assim, grandes produtores de etanol, em porcentagem, acho que deve ser uma porcentagem de mais de, 70%, 80% do etanol produzido no Brasil, está nessa região sudeste, o qual o subsolo é a Bacia do Paraná. Então acho que onde a gente tem procurado os projetos de CCS estão muito nessas duas frentes. Os resultados do Parnaíba foram muito interessantes em termos de capacidade de armazenamento. A gente viu que numa área relativamente pequena a gente tinha capacidade de realmente armazenar volumes grandes, não comparado com o pré-sal, mas a gente tem focado nessas duas frentes de pesquisa na parte da subsuperfície, procurando parceiros tanto na área de biocombustíveis e também na parte de tecnologia. E legal, né, como o Claudio citou, no onshore, né, acaba saindo um pouco mais barato qualquer tipo de investimento nesse segmento. E também eu acho que é uma contribuição local e acaba trazendo mais recurso, mais investimento, mais emprego, e você também consegue mexer bastante, né? Como setor, a gente percebe muito isso na indústria de petróleo, por exemplo, das bacias onshore, né? Onde você tem uma capilaridade também ali de formação e de emprego, né? Que muda muitas vezes aquelas regiões devido a esse fomento da indústria. Eu acho que esse ponto é muito legal. Assim, eu sempre falo, o onshore ele tem um impacto imediato na economia local, né? Então você afeta a hotelaria da região, é o restaurante, é a lavanderia, é o transporte. E esse tipo de projeto de BECCS, nessa região sul e sudeste do Brasil, ele tem uma coisa muito interessante, porque grandes custos dos projetos de CCS são a captura, que tende a ser muito cara, e o transporte. A partir do momento que você tem um processo industrial que te dá um gás de exaustão de alta concentração, o custo da sua captura cai drasticamente. A partir do momento que você tem esse processo industrial acontecendo em cima de um reservatório que pode ser armazenado CO2, você também cai drasticamente o custo do transporte. Então, se tem os projetos que tenham considerando que a gente tenha uma regulação, tenha uma remuneração por esse produto, é muito provável que esses projetos sejam muito competitivos frente a outros processos industriais, falando, né, da produção de biocombustível versus outros processos industriais, como o próprio cimento, o aço, que vão ter
custos de captura maiores pela menor concentração do CO2 e também pela localização, a depender de onde estão esses projetos, se você vai ter um site imediatamente abaixo ou se você vai ter que fazer um duto, que é um dos desafios que os Estados Unidos têm hoje em dia. A grande faixa de produtores de etanol de milho não está nas bacias sedimentares, está em rochas cristalinas. Então, eles têm que construir dutos muito longos para levar esse CO2 para até a bacia. Então, realmente, é mais uma forma do onshore contribuir com o desenvolvimento da economia local e a interiorização desse desenvolvimento. Excelente. Isabela, o que você pode contar do que você tem visto no cenário aí, né, de projetos e sobre a Petrobras e a Eneva que eles não contaram? A gente contou tudo, né, Cláudio? A gente não falar mais que isso, a gente já vai daqui direto para o RH, não pode? Eu só posso contar de projeto dos outros. Bom, eu acho que o Brasil tem um projeto de destaque que é muito importante, que eu acho que vem sendo muito pioneiro, que é o projeto da FS Bioenergia, que é no Mato Grosso, que está bastante avançado e é um projeto de etanol com CCS, nesse modelo que o Frederico bem descreveu, com a sorte de ser um projeto que a gente chama de vertical, que é quando calha do projeto ser em cima de um poço. Então, eu não tenho exatamente a etapa do transporte, eu tenho uma captura e o armazenamento quase que direto, feitos por uma única empresa. Só que esse não é o padrão. O padrão do mercado é o padrão onde quem captura é uma indústria específica e ela paga para alguém armazenar para ela, que é o modelo de negócio que a gente também espera que se construa, que é o tal do armazenamento como um serviço, o Storage as a Service. Então é você realmente vender a sua capacidade de armazenar CO2. Tem um outro projeto muito semelhante que está numa etapa atrás, que é o projeto da Uisa, também produtora de etanol, também Centro-Oeste, ali Mato Grosso do Sul, que está em fase de estudo. Mas eu acho que tem dois projetos interessantes, que aí não são projetos de escala comercial, que são projetos piloto, bem P&D mais clássico, que a gente tem que se orgulhar. Um é um projeto antigo, que eu talvez esteja aqui falando pela Eneva, talvez esteja errado, que é em Criciúma, que é um projeto de pesquisa de captura de CO2, que tenta melhorar o processo de captura de CO2 em térmicas a gás. Então é um projeto de P&D, que acho que é o primeiro grande projeto de P&D relacionado ao CCS, que passa sempre de forma muito discreta, mas é um projeto muito interessante, porque o grande gargalo além de regulação, que a gente vai esperar, é econômico. E é um projeto que tem como objetivo achatar o custo da captura. E, poxa, ele é no Brasil, é o Brasil desenvolvendo tecnologia que possivelmente pode ser exportada. Então é um projeto super interessante, que tem investimento e aplicação. Estou errada? Não, só 2 centavos que você falou. E um dos pontos desse projeto, quando foi iniciado, era reaproveitar cinzas do carvão para usar essas cinzas como elemento de captura do CO2. Então era um pouquinho de economia circular ali para a indústria termoelétrica. É um projeto muito legal. Eu sou doida para ir visitar. Vamos juntos. Eu também estou devendo uma visita lá. O outro projeto é um projeto que inaugurou final do ano, que é um projeto de captura direta do ar, tem como principal a gente da indústria a Repsol, mas exatamente como da Eneva, normalmente é um conjunto de organizações de pesquisa e indústria, feito pela Repsol com a PUC do Rio Grande do Sul, que já está operando. Então o Brasil já tem um piloto de captura direta do ar, também como objetivo reduzir custos, testar material. A gente sempre precisa lembrar que no caso das aminas, esse é um gargalo da captura, matéria-prima e redução de custos. Então é um projeto que a gente tem que se orgulhar muito e que, para além disso, no futuro, aí ele ainda não está nessa etapa, muito provavelmente vai tentar armazenar esse CO2 em basalto. E aí eles podem aqui melhorar a discussão para mim, que também é um desafio importante a gente tem no Brasil. É custoso, tem outras questões relacionadas, mas também acho que é um teste importante para saber sobre a segurança, sobre a nossa capacidade no Brasil e o nosso potencial. Então esses dois são projetos piloto, que eu torço para dar
muito certo e a gente virar referência, e os 2 projetos comerciais. Aí tem os que a gente sabe que estão acontecendo e que ainda não são públicos, mas a gente tem, acho que uma quantidade interessante de projetos sendo estudados e avaliados em potencial, especialmente em São Paulo e no Mato Grosso, onde essa combinação da indústria do etanol, mas também do fato de São Paulo ter uma concentração de indústrias que são as tais das indústrias hard to abate, em locais muito próximos, para que a gente estude os hubs, como a própria Petrobras está fazendo. Outros players do mercado já estão estudando como colocar de pé esse modelo de negócio, mas é óbvio, tem muita coisa para se desenrolar até que eles sejam anunciados. Então, o que eu posso dizer é que desde que a CCS foi criada, em que quando a gente falava de CCS, todo mundo olhava como se a gente fosse um ET, o último ano foi um ano muito positivo, porque as grandes indústrias estão atentas e estão estudando. A gente tem que ver como o crédito de carbono vai sair do outro lado para efetivamente justificar uma decisão final de investimento, mas estão acontecendo. Obrigado, pessoal. Eu quero começar a entrar para a parte final olhando para o futuro. A gente entendeu os projetos que estão acontecendo, sobre 2 aspectos desse futuro. Primeiro, sob o ponto de vista do que tem que ser feito, o que vocês enxergam de tendência, enfim, técnico, regulatório em todos esses segmentos, mas também sob o ponto de vista do profissional. Quem está nos ouvindo, quem está na indústria ou quem está fora dessa indústria, precisa enxergar. Enfim, então eu quero começar com como vocês enxergam de tendências futuras, técnicas, e o que precisa ser feito nos próximos anos aí para ter um avanço. Então eu queria ouvir de todos vocês um pouquinho como vocês enxergam isso, tendências técnicas regulatórias nos próximos anos e o que tem que ser feito, né, do ponto de vista até de integração. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né, integração entre diferentes setores, segmentos, atores dentro desse processo, desde governo, indústria, academia. Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Então pode começar, Isabela, novamente, Tá o que você enxerga dos próximos anos aí da CCS? Eu acho que a gente tem um gargalo regulatório importante, todo mundo está nessa mesa está preocupado com isso, que deve, se tudo der certo, se resolver nesse ano e no próximo ano. Então, de regulação e de desenvolvimento dos termos de referência dos licenciamentos ambientais. A gente espera que tenha um cenário mais bem desenhado sobre o preço do carbono, porque no fim do dia é o que vai amparar os modelos para saber se fecha a conta no final. Então acho que esses são inequivocamente os gargalos, mas existe um gargalo que vou puxar uma conversa aqui que a gente já teve antes, que é o gargalo de mão de obra. Recursos humanos será, se todos esses projetos que a gente está conversando aqui saírem e tiverem decisão final de investimento, não tem gente hoje no Brasil para trabalhar em todos esses projetos. Então a gente tem um gargalo de conversão dos profissionais, que normalmente são de áreas mais gerais, então geólogo, engenheiro de petróleo, engenheiro químico, economista, advogado, geofísico. Todos esses têm suas indústrias muito tradicionais e vão precisar fazer essa conversão de conhecimento. Não é uma conversão de conhecimento, ao meu ver, tão difícil, eu sou advogada e fiz, mas ela precisa ser focada. E isso vai precisar vir antes das decisões finais de investimento. A gente precisa preparar as pessoas. É uma cadeia que a gente está falando aqui de forma tentando simplificar, mas ela é uma cadeia complexa. E se a gente jogar hoje no pisão, preciso de uma consultoria XYZ, a gente conta nas mãos quem de fato consegue entregar. E se elas tiverem que entregar 3 projetos, não tem profissional suficiente. Sim. Então eu acho que recursos humanos vai ser, assim, depois de regulação e custo, o maior gargalo do Brasil. Preparar a gente para trabalhar nos projetos. Cláudio, você pensa sobre isso? E aproveitando só mais um gancho, quais habilidades os profissionais precisam ter, tanto técnicas, ou seja, a Isabela mencionou muito bem, são todas as áreas, né? Todas as expertises, os backgrounds são bem-vindos para esse tema, porque vai precisar de advogado, economista, geofísico, geólogo, engenheiro, todas essas funções
convergindo aí, de certa forma, se especializando. Então, como você enxerga mais ou menos as tendências, mas também quais habilidades, que você pensa que o profissional deve buscar para poder estar pronto aí para esse futuro? Luciano, quando eu comecei a trabalhar com CCS tem um pouco menos de 3 anos, assim, especificamente com projetos novos de CCS, né? Obviamente eu já olhava um pouco disso lá para o projeto de pré-sal, captura, mas focado no negócio CCS na companhia tem uns 3 anos. Quando eu comecei, praticamente estava um pouco sozinho ali na companhia, estava começando uma nova área, mas assim que a gente criou o setor, choveu mensagem na minha caixinha lá. Tem que pessoas legal. Interessadas, né, que em legal. trabalhar. Olha, eu sempre gostei desse assunto, eu acho que isso é o futuro. Eu acho que o nosso pessoal já percebe isso, né? A população percebe isso, que é necessário e que é um negócio que está surgindo, pode se tornar um grande mercado, além de ter essa visão daquele trabalho que você quer deixar para os seus filhos. De propósito, né? De propósito, verdade, propósito da palavra. E é bacana, você está fazendo algo que está começando agora, que vai ser importante lá na frente, você vai deixar esse legado, né? Então, e qual a competência, né? São as competências, como a Isabela falou, competências que já estão no nosso meio ali, né? Então, imagina, é um setor que junta geociência com engenharia, as 2 grandes áreas de formação acadêmica do Petrobras. Toda essa parte de direito, de administração, que a gente vai ter que criar contratos. Como que a gente vai criar um novo negócio, cobrar, de alguma forma, cobrar para armazenar, para transportar, capturar? Como que é esse contrato? Então tem que ter uma equipe jurídica trabalhando nisso. Aí esse advogado vai ter que trabalhar numa área nova, né? Ele tem que se interessar por isso. Mas tem pessoas muito afins de fazer isso. Questões, analistas ambientais, por exemplo. A gente vai ter que investir nisso. A gente tem conversado muito com o IBAMA, com as agências estaduais, INEA, IEMA, CETESB, porque a gente está falando de armazenar onshore. São Paulo é bacia do Paraná, local com grande população em volta, uma bacia que não tem tanta produção ali de óleo e gás, quer dizer, a gente tem que mostrar para a população que é seguro. A gente vai ter que fazer essa comunicação, trazer todo esse conhecimento e essas pessoas engajadas nisso. A gente precisa trazer outras indústrias, né? Então, a indústria petróleo, essa equipe aqui já está envolvida, mas e os outros setores industriais? Também precisa estar envolvido, perceber que isso é uma solução, vamos trabalhar junto para isso ser desenvolvido. Talvez assim um recado, Luciano, que como é um segmento que está surgindo agora, um novo negócio no mercado, pode chamar de qualquer forma, a gente não está competindo, tá? Então você vê aqui, tá Petrobras, Eneva, outros colegas, todo mundo, acho que eu conheço quase todo mundo que está engajado ali em CCS, tem a CCS Brasil que junta todas essas pessoas interessadas, para a gente, sim, compartilhar o conhecimento e crescer junto, até lá na frente se tornar uma realidade. Então, eu acho que essa união de esforços para esse novo negócio é super importante. Perfeito. Fred, também queria ouvir de você sobre esse tema de tendências e também habilidades, claro. competências. Bom, acho que... Quem a Eneva contrataria para esse segmento? Bons profissionais, dedicados, comprometidos. Não, acho que um ponto que a Isabela trouxe é sensacional, que é a questão de recursos humanos. Assim, eu acho que no final do ano passado eu participei até de uma mesa redonda da SBGF, né, a Sociedade Brasileira de Geofísica, e mostrou a parte acadêmica, quantificando, acho que era nos últimos 5 anos ou 7 anos, que cada vez entram menos estudantes no curso de Geofísica, em quase todas as universidades que tinham sido feito esse estudo de Geofísica do Brasil, incluindo UFBA, UNB, UF, UFPA, algumas bem tradicionais, né, que foram talvez as primeiras a ter o curso de Geofísica, né, como a UFBA, a UF, a Federal do Pará, e que cada vez menos os que entravam se formavam. Então, assim, uma quantidade, uma informação preocupante, assim, e que eu acho que se espelha em outros cursos. Então, os cursos de geologia, antigamente, nunca foram super concorridos, mas hoje em dia tem vaga sobrando. Tem um vestibular lá com 30 vagas, entram 15, entram 20. Então, assim, realmente é um desafio geracional que as pessoas se interessem e encarem fazer um curso de engenharia também, que é complexo, é trabalhoso, às vezes são cursos de 4 anos ou até mesmo de 5 por grade curricular. Então esse é um ponto que realmente eu acho que a Isabela colocou muito bem e é uma preocupação, e a gente vê na própria indústria de óleo e gás, assim, às vezes a escassez.
associado a isso, a formação fora da faculdade. Depois que essas pessoas se graduam, como que é a qualificação? Então, acho que um papel grande das associações, né? O CCS Brasil, a SBGF, a BGP, que foi comentado, é a gente se estruturar e se unir, a SPE, né, também, que é de Sociedade de Engenheiros de Petróleo, da gente se juntar e organizar uma série de treinamentos para essas pessoas que ainda não estão na Petrobras, na Eneva ou numa outra operadora que provê treinamentos na empresa de serviço. Então a gente dá a oportunidade como associação para qualificar essas pessoas, porque mesmo depois de formada ainda faltam algumas qualificações específicas. Eu acho que isso é uma coisa que as associações têm muito a contribuir, né? Então eu acho que isso é um ponto legal. E em termos de tendência, eu acho que uma coisa que vai ser vital é a redução de custo, né? E onde é uma área que talvez é onde eu menos entenda é a parte do monitoramento. Então, a questão do monitoramento é algo que a gente tem que evoluir muito em como reduzir os custos do monitoramento, porque o que a gente vê em algumas regulamentações propostas ou mesmo vigentes são monitoramentos por 50 anos, por 100 anos, ou seja, a pessoa que começou aquele projeto talvez não vai nem estar viva quando acabar o projeto. Então, assim, como é que você estabelece um monitoramento de 100 anos no projeto? Depois que finalizou a injeção, né? Exatamente. Então, assim, é quase que surreal. Então, calma aí, eu tenho um projeto que eu tenho que ter um fluxo de caixa aqui que eu vou colocar dinheiro nele pelos próximos 100 anos, como é que isso se paga? E como reduzir, né, os custos das tecnologias de monitoramento? Sensores de fibra ótica, sensores permanentes, sensores de qualidade de ar, da água, do solo. Então, assim, a parte de monitoramento, eu acho que é uma coisa que hoje muito se usa a sísmica 4D, né? Hoje, muito do onshore, a gente mesmo praticamente não trabalha com sísmica 3D nas bacias que a gente trabalha por conta do tamanho das bacias. Então, quem dirá fazer um 3D e depois ficar repetindo esse 3D várias vezes de tempos em tempos. Isso traz custos que matam os projetos. Então, realmente, eu acho que reduzir os custos no monitoramento, trazendo também essa segurança, né, para a sociedade, para as indústrias, para o governo, que esse CO2 está ficando lá, né, o tempo que ele deveria ficar. Então, acho que a parte de tendência, eu acho que pode ter uma evolução muito grande no monitoramento, porque o resto, compressão, captura, perfuração de poços, a própria sísmica, são técnicas muito dominadas e consagradas da indústria de óleo e gás. Agora, o monitoramento de longo prazo, a baixo custo, não é tão comum assim. Então, acho que isso é uma... conversa com a regulação também. Exatamente. A regulação tem que definir esses prazos e por que esses prazos. Exato, uma coisa um pouco mais razoável, né? Uma razoabilidade por que esse prazo. E aí, trazer isso para uma realidade, como você falou, né? Depois que acabou a injeção, né? Acabou a receita. Acabou. Mas eu acho que é isso. Eu vejo essa parte do monitoramento como uma grande tendência e onde tem muito margem para evolução de tecnologia. Perfeito. Fiquei curioso um pouco, né? O Cláudio falou, tem 3 anos que está mais dentro dessa linha. A Isabela vem aí de outra área e agora liderando esse processo. Eu queria que vocês contassem um pouco como que foram parar no CCS e como quem está, por exemplo, buscando o tema, aonde que vai aprender? Porque talvez a Petrobras possa ter algum encaminhamento ali de... Como disse o Fred, é difícil você achar um treinamento, um curso para isso. Como que vocês chegaram como se tornaram especialistas no tema? Queria ouvir um pouquinho da história de vocês. A minha história é longa, mas eu vou tentar cortar. Eu era pesquisadora da USP no mestrado, no Direito, mas sempre estudei petróleo. E fui fazer uma disciplina no Instituto de Energia e Meio Ambiente da USP. Eu era da Faculdade de Direito da São Francisco, fui fazer uma disciplina. E quando eu estava lá, ajudei a estruturar um centro de pesquisa que estava sendo criado à época, que hoje é o maior centro de pesquisa da USP. E ele era um centro muito disruptivo, no sentido de que estava pesquisando muito na fronteira do conhecimento, e ele nasce para pesquisar frentes relacionadas a gás natural como combustível da transição energética. Então, a gente está falando de muito tempo atrás. E aí o centro foi aprovado, foi criado pela FAPESP, é o RCGI, é um centro muito conhecido. E ele estava terminando o mestrado e ele nasce com algumas pesquisas meio que encomendadas, né? Normalmente o pesquisador escolhe a sua pesquisa. Mas o centro tinha pesquisas encomendadas porque estava visualizando um calendário de transição para a economia de baixo carbono. E aí, como eu tinha ajudado a fazer os projetos que criaram aquele centro, eu fui chamada especificamente
para trabalhar com regulação, porque eu sempre fui aquela advogada que trabalhava com engenheiro. Eu nunca fui advogada que ficou só com os advogados. E aí, um tema que precisava de ser... Na minha banca, muito carinhosamente, a banca me chamou de advóloga. Era advogada e bióloga. Olha, gostei desse termo, vou adotar. E aí foi assim, eu fui sempre da interdisciplinariedade, fui sempre da regulação muito técnica. E aí fui parar no novo centro de pesquisa, que eu acho que é hoje, de longe, o maior centro de pesquisa da USP, que é o RCGI, e que também fez a sua transição. Hoje ele não é mais um centro de pesquisa só de gás natural, ele é um centro de pesquisa de gases de efeito estufa e redução de emissões, que é referência na Poli. Então eu fui pesquisadora da Poli, sendo do direito, e fiz doutorado em planejamento energético. Foi assim que eu fui parar lá. Cláudio, você, como que chegou até você o CCS e CCUS? Bom, eu tenho 22 anos de Petrobras, uma longa carreira de Petrobras, e eu trabalhei em duas áreas na Petrobras. Assim, quando eu entrei, assim, fui trabalhar o que a gente chama de elevação e escoamento. Basicamente é transporte de petróleo, né, com as questões de mecânica de transporte, o que acontece durante o transporte de petróleo. Depois eu migrei para a engenharia de reservatórios. São dois temas muito relacionados ali com o CCS, isso sempre no centro de pesquisa. Então sempre tive essa questão de inovação, de pesquisa. Trabalhei há quase 18 anos acho, no centro de pesquisa da Petrobras, o Centros, aqui na Ilha do Fundão. Depois eu mudei um pouco de área, tal, quando começou a surgir na Petrobras essa ideia de ter uma área de transição energética, né? Então, com os temas de transição, qual tema de transição que eu poderia trabalhar, aí surgiu a oportunidade de começar a olhar CCUS como uma nova área, né? Então, a Petrobras tinha esse projeto do pré-sal, que eu trabalhei lá no SEMPS, um pouco ali, principalmente a parte de reservatório dele, com algumas análises, alguns conceitos ali, mas a gente não chamava nem isso de CCUS, era o projeto de reinjeção de CO2, captura e rejeição de CO2 no reservatório. Não tinha sopa de letrinha aí, né? Tem sopa de injeta junto com água, né? Então, quando surgiu o nome, eu acho que eu faço alguma coisa parecida com isso aí, né? Caramba, né? Então aí surgiu a oportunidade de começar a estudar, não era nem, até um pouco antes da própria diretoria de transição energética, a gente olhar onde dá para fazer um projeto, vamos pensar, olha aqui, tem as emissões, foi aí que eu comecei. E com muita empolgação, assim, sabe? Tem bastante, para quem estiver interessado, tem muito material na internet para ler sobre isso. Onde buscar, Cláudio? Assim, de qualidade, né? Tem um relatório bacana que saiu há alguns anos, da tal do CCS Brasil, por exemplo. Excelente. Você pode procurar, realmente está muito bom. Você tem um panorama no Brasil, o que acontece, parece que vai até sair uma nova versão em breve. Estamos aguardando, né, Cláudio? Estamos aguardando ansiosamente. É um bom material, mas obviamente a maior parte dos materiais é internacional. Então eu indicaria, Luciano, uma instituição que a Petrobras também se associou recentemente, que se chama Global CCS Institute. Então entra lá, Global CCS Institute, e ela emite um relatório anual também que é muito completo. Além de mostrar todos os projetos em operação no mundo, traz questões de regulação, legislação, incentivo, dificuldades, novas tecnologias. Eu acho que quem está interessado no tema não pode deixar de procurar. Coloca Global CCS Institute na internet. Vou colocar o link na descrição aqui também do vídeo. E busca lá o relatório anual deles, que é um relatório anual que eles fazem até uma atualização no final do ano, é muito completo. Inclusive essa parte de geociências, onde estão os reservatórios, quais as tecnologias estão sendo usadas para caracterizar, eu acho que vale a leitura para conhecer como toda a área. Perfeito. Você trouxe um ponto, eu queria mencionar também, da importância da língua inglesa também para buscar conteúdo de qualidade nesses segmentos tecnológicos. É lógico, né? Hoje em dia, com tanto de IA que você tem para traduzir coisa, fica muito mais fácil, mas ainda assim não ter, eu diria, né, não ter a preguiça de só olhar conteúdo em português, de buscar as referências das referências, né? Ela traz para o profissional, a gente está voltado aqui para quem quer se desenvolver enquanto profissional, da importância de estar sempre buscando referências internacionais também no tema, né? E você, Fred, conheço a sua carreira, mas eu queria ouvir de você como que foi parar, né, na diretoria. Você mencionou brevemente aqui que teve essa integração, mas eu queria ouvir como chegou no CCS para você esse tema e como também você se especializou nisso, como você foi estudando isso, né? De que forma você buscou esse conhecimento? Não, com certeza. Eu acho que um pouquinho
depois do Cláudio, eu comecei minha carreira no óleo e gás, né? Esse ano eu completo 19 anos de carreira. Comecei pela Petrobras, sou muito grato ao muito que eu aprendi lá. E sempre trabalhei no onshore, muito diferente de quase todos os meus colegas, né? Minha carreira, comecei trabalhando na bacia do Amazonas, Solimões, depois fui para o Parnaíba, agora Paraná, e praticamente minha carreira toda eu estava nessas bacias onshore. E quando o assunto começou, e trabalho numa empresa de energia, né? Então a Eneva é por natureza uma empresa de energia, o nosso principal produto é a eletricidade, oriunda do uso de gás natural para geração termoelétrica. E esse tema começou a ficar muito forte, né, fora do Brasil, como a descarbonização e o CCS ligado ao óleo e gás também, mas também na cadeia das empresas de energia. E eu comecei a perceber que a gente tinha ali um potencial enorme nessas bacias onshore do Brasil. Isso aí em 2022, mais ou menos, uns 3 anos atrás, que a gente estava discutindo o programa de descarbonização dentro da Eneva. E eu sou um curioso nato, né? Eu sou um exploracionista por natureza, então eu sempre buscar ali novas fronteiras, novos conhecimentos, novos aprendizados, e eu fui muito nessas fontes que o Cláudio mencionou. Então fui buscar fontes, né, do Global CCS Institute, fontes na equivalente da ANP da Noruega, do Norwegian Petroleum Directorate. Eles têm um atlas sobre CCS super interessante, mostrando as bacias, os reservatórios. Então comecei a buscar informações, acho que o que você falou é fundamental, acho que o inglês hoje é uma língua assim, desde que eu estudei na faculdade, já era um diferencial. Ela é importante para o petróleo demais e segue sendo para o tema CCS. E para pesquisa, assim, é fundamental, assim, hoje o mandarim também, se alguém quiser. Se eu soubesse 20 anos atrás, tinha estudado inglês e mandarim, mas então comecei a buscar muito por conta própria e, de fato, os recursos da internet e lendo muito, procurando abstract, trabalhos, referências, os congressos, né? Acho que participando dos eventos, acho que a APG organizou diversos eventos, a SPE, todas essas grandes associações. No ano passado tive o prazer de organizar junto com o Cláudio o primeiro evento integrando, a gente juntou quase que umas 10 sociedades, eu acho, associações nacionais e internacionais, que foi o CCS Latinoamérica aqui no Rio de Janeiro, em maio do 2024, ano passado. O evento foi um barato, que a gente começou a organizar, a gente se planejou para 250 pessoas, né? A gente falou assim, pô, será que vai dar 250? Será que tem tanta gente interessada? Deu 500 pessoas, o hotel não cabia, as coisas não cabiam, nada cabia, todo mundo apertado. Foi bom, parecia que o evento era gigante. Então, através desses eventos, tanto buscando esses conteúdos, essas associações, os sites das agências reguladoras, tem muito material, realmente é muito rico. A CCS Brasil, a gente se afiliou à CCS Brasil, então fui aprendendo e entendendo que o Brasil tinha um potencial enorme, e aí eu ressalto essa questão das bacias paleozoicas, onde eu tenho trabalhado quase 20 anos, com esse potencial nos reservatórios salinos. São bacias extensas, com amplos reservatórios, são reservatórios que o que está ali não tem uso industrial, não tem uso humano, mas tem um uso para o armazenamento de CCS em condições ideais. Então, achei muito interessante. E o legal disso, né, das bacias, a geologia, quão apaixonante ela é, porque em algum momento, alguma tecnologia, alguma demanda pode retornar a alguma bacia, ou claro, com certeza. Que nesse momento talvez não possa ter valor. Por isso que o conhecimento é tão importante. Ter o conhecimento para quando chegar ou alguma tecnologia ou demanda, saber que pode retornar para aquele. E as bacias paleozoicas têm um papel fundamental, né? Eu acho que esse ponto é muito legal, porque essa ideia de usar essas bacias e esses reservatórios para o armazenamento de CO2, ele traz um viés novo, uma comercialidade de uma bacia que às vezes não tem um sistema petrolífero ativo. Exatamente. Então, às vezes uma bacia que não foi bem sucedida, talvez pode ser no futuro, mas que hoje, que era o patinho feio, porque não tinha o sistema petrolífero ativo, ela pode ter reservatórios que são aptos. Isso, Brasil e mundo, né? Então isso traz um novo olhar para uma bacia que uma vez foi o patinho feio. Então assim, mas minha história foi basicamente essa. E teve um ponto que eu acho que foi uma virada de chave muito interessante. Eu fiz uma viagem para o Japão. A Eneva, a gente foi visitar um fornecedor no Japão, e eu fui com o presidente da Eneva e o meu diretor na época, e tinha uma discussão grande, né, do Japão, assim, de tecnologias de ponta, e muito se falou, e a gente não tem uma gerência, né, de CCS, não tinha estruturado, não tinha um nome ali de alguém que era responsável por isso. E aí
nessa viagem, falei, poxa, que legal, esse tema me interessa. Eu tinha um desejo muito grande de começar o doutorado, que eu comecei e parei, essa história para outra, para outra conversa. E aí eu falei, pô, acho que eu quero estudar esse negócio de CCS, da terra para baixo, eu entendo pouco, eu quero aproveitar esse conhecimento. E aí fui conversar com, na época, o presidente e o meu diretor, falei, olha, eu queria trazer essa parte de tecnologia de baixo carbono para dentro da minha diretoria, que na época era diretoria de exploração, mas não estava responsável pelo reservatório. E ele falou, não, beleza, conversei com os colegas, né, com o Rafael Coitinho e com a Flávia, que são os meus parceiros no desenvolvimento desses projetos. Não tem uma equipe, tem todo mundo distribuído nas outras áreas, tem uma coisa meio matricial que a gente organizou. E aí, no final do ano, eu acho que eu consegui ter ali o título de diretor de exploração reservatória e tecnologia de baixo carbono. Então, tenho puxado essas iniciativas junto com um time fantástico que ajuda. Tem muito mais coisas, às vezes, da engenharia do que da própria geologia, mas foi assim que eu meio que me apaixonei por isso. E eu acho que vocês comentaram um negócio muito legal, que é a questão do propósito, né? Você vê que é um propósito, assim, a gente já se vê com um propósito muito grande. Eu acho que dá até um ponto que é importante, não só a transição energética, mas a questão da segurança energética. Acho que hoje a gente tem um papel fundamental na segurança energética do Brasil, né? Na intermitência das renováveis, essa fonte despachável que entra ali para entregar energia, mas poder cada vez mais entregar uma energia mais limpa, né? Então acho que isso foi uma coisa que me motivou muito e continua me motivando a conduzir esses projetos. Isso linka muito, Coretti, com o que eu tenho ouvido, né, de pesquisa, desse link com a nova geração, que o propósito importa demais, né? Com então, certeza. Já ouvi sobre esse tema de que a baixa procura por cursos na linha de petróleo estão linkadas ao propósito do petróleo não ser alinhado com o que os jovens enxergam de vida, devido a essa comunicação, devido à maneira como se enxerga o petróleo. E, de fato, o CCS ele pode trazer esse propósito, linkar o propósito a uma demanda real de indústria, de profissionalização futura, enfim. Então, acho que o tema, ele traz essa pegada de propósito, sem trocadilho, né? Mas uma pegada de propósito muito bacana. Bom, pessoal, ficaria mais um bom tempo conversando, mas estou olhando aqui, já está chegando ao final. Para fechar, eu queria pedir para cada um de vocês deixar uma mensagem, o que vocês quiserem, uma recomendação, uma sugestão, ou uma mensagem direta para alguém ou para algum público. Pode ser sobre CCS, pode ser sobre alguma outra parte profissional da vida, enfim. É o momento que vocês têm aí para poder direcionar uma mensagem, fazer o jabá se quiser. Inclusive, parabéns pela iniciativa da CCS Brasil. Sem dúvida, é uma referência necessária para a gente no Brasil e cumpre esse papel de integração que é fundamental em todos os segmentos. Nesse CCS, essa discussão mostrou o quanto isso é importante. Então, eu queria começar por você, Isabela. Deixa sua mensagem. Nossa, eu tô pensando aqui desde o começo. Mas eu mudei a minha resposta na última hora. Eu acho que se eu pudesse deixar uma mensagem, faça um mestrado e doutorado. Porque eu acho que a academia tem uma coisa que é um pouco... A gente tem um pouco menos de pressa quando a gente está no começo da nossa vida acadêmica. E isso permite que a gente entenda coisas que vão ser referência no futuro. Ninguém, pelo menos aqui na minha família, no meu convívio, olhava para mim em 2018, que foi quando eu comecei a estudar CCS, e dizia, nossa, isso aqui é o futuro. Tipo, o que é isso, minha filha, que você está estudando? Mas eu acho que só dá para ter profissionais que realmente se anteciparam ao seu tempo na média quando a gente se permite estudar profundamente alguma coisa. Muitas delas vão dar em nada, porque essa é a beleza da ciência. Mas eu acho que estudar, fazer mestrado, doutorado, entender o que está acontecendo no mundo pela academia é algo que a gente nunca se arrepende. Eu sempre digo, tipo, ir à academia e ir ao cinema, você tem preguiça. Mesmo que o filme seja ruim, você não fala, nossa, eu joguei meu tempo fora, foi horrível, ou foi pra academia e jogou tempo fora. Acho que a mesma coisa é a academia agora do conhecimento. Nunca é um tempo jogado fora, você sempre sai com muito mais conhecimento e tem muita chance de você estar começando a estudar uma coisa que daqui a um tempo vai estar na fronteira do conhecimento e que vai ser necessária. Então, não vou indicar um livro, vou indicar, estudem. Eu acho que você traz um tema importante que também está cada vez
ficando mais difícil para as pessoas entenderem a importância do mestrado, do doutorado, da academia como valor de aprendizado, né? Porque acho que também depende um pouco de como você entra no mestrado, no doutorado, a experiência vai ser um pouco diferente, claro. A expectativa é um pouco diferente, mas o pilar que você trouxe de ter a cabeça aberta, o Fred trouxe isso aqui, foi para o Japão, a curiosidade, despertar isso, você não sabe para qual caminho você vai, mas você aprender a aprender, acho que o mestrado, doutorado nos traz muito isso, né? Aprender a aprender, e isso vai ser importante em qualquer carreira que você siga, mesmo que você não saiba onde vai estar daqui a 2 anos, mas você vai ter primeiro, né, essa característica de buscar aprender, e segundo, uma certa rigidez ali às informações, um certo senso crítico ali, com certeza, a saber o que você deve levar em consideração ou não na sua análise. Que falta muito hoje em dia, né? Demais. Então... E às vezes, ir a uma conferência, você está no mestrado, você vai a uma conferência, muda a sua carreira. Você conhece alguém, vê um trabalho, se interessa, aquilo realmente muda a sua vida pro resto da vida. Então, recomendo. Obrigado. Cláudio, também queria te pedir uma mensagem, um recado, enfim, uma mensagem final aqui para quem está nos ouvindo, e já te agradecendo demais também por topar, por fazer parte aqui desse programa. Luciano, eu que agradeço, a gente ficaria aqui horas conversando, muito bom o papo. Você falou, não sei, você não precisa ficar nervoso, desenvolve muito bem o papo. Luciano, a gente está falando de CCS aqui, nós 3 aqui acreditamos no propósito, acreditamos muito que é uma técnica que vai ajudar a desenvolver o Brasil tem vocação para CCS, ela trabalha em prol do meio ambiente, mas não é um consenso, tá? Existem frentes contrárias à CCS, principalmente ligando o CCS com a indústria do petróleo, que é greenwashing, né? Que é uma forma de esconder as emissões. Acho que o recado que eu deixo principalmente o pessoal novo que está nos ouvindo, está começando agora, procure se informar. Leia um pouquinho sobre CCS, vê quem está fazendo isso, venham conversar conosco, se conseguiu, nós estamos abertos para conversar. Vejam a segurança que esse tipo de tecnologia pode trazer, tá? Então não olhe só algumas matérias, se você encontrar matérias com um viés ruim sobre CCS, vá ver outras fontes. A Globo CCS citei, existem várias fontes de CCS Brasil. A gente tem fatos que mostram a segurança de CCS e a não dependência, mas quanto a sociedade, o mundo, o clima vai ganhar se a gente implantar essas tecnologias. Acho que o meu recado é esse, procure se informar. Então, vão atrás das fontes corretas, vocês vão ver, eu tenho certeza que vocês vão compreender que é uma tecnologia com muito propósito, tá? Um propósito em prol do meio ambiente. Obrigado, Cláudio. Bom, Fred, obrigado por ter aceitado, por todo o conhecimento também compartilhado conosco aqui. Queria te parabenizar novamente aqui pela presidência da BGP. Muito sucesso no seu mandato, tenho certeza que vai ser muito importante para nós, representando a minha classe, né, geólogo de petróleo. Enfim, deixe sua mensagem para o público, mais uma vez, o que você achar interessante aí divulgar, colocar essa mensagem final. Não, com certeza. Eu acho que na questão da informação, acho que, né, a Isabela e o Cláudio trouxeram esse ponto, super interessante. Mencionar também, eu acho que uma fonte de informação brasileira, oriunda de pesquisa, é o IPR, né, que está na PUC do Rio Grande do Sul, o Instituto de Petróleo e Recursos Naturais. Um abraço pessoal do IPR. Eles fizeram um Atlas brasileiro de CCUS, né, há anos atrás, e agora publicaram uma plataforma online patrocinada por um projeto de pesquisa da Petrobras, onde você consegue ver todas as fontes de emissões brasileiras, possíveis sites de armazenamento, um trabalho incrível. Depois vai estar aqui embaixo o link, né? Então, acho que como fonte de conhecimento, acho que essa também era uma que eu não podia deixar de mencionar aqui no nosso bate-papo. Em questão de recado, acho que agradecer, né, de verdade, acho sempre um prazer encontrar com essas 2 feras aqui, 2 especialistas, né, sobre esse tema, com você, parabenizar pela iniciativa incrível, né, do programa, porque eu acho que isso que a gente precisa mais é se comunicar melhor, comunicar com a sociedade. E eu acho que um papel fundamental na comunicação é a gente estar informado e contribuir com as associações. Então, vou fazer aqui, né, o meu jabá, claro. Convidar a todos que estão nos assistindo a que se associem à ABGP, Associação Brasileira de Geólogos do Petróleo, mas nós aceitamos engenheiros, advogados, economistas, todas as especialidades. A gente hoje, curiosamente, realmente consolidou a votação e oficializou
a presidência da BGP, e a gente tem na diretoria que está constituída, na equipe que a gente montou para esse próximo biênio, a gente tem uma contribuição muito grande para temas relevantes para a sociedade, assim como é o CCOS. Então a gente vai estar fazendo webinars, papers, congressos, eventos. Então participem, associem-se. Os associados vão ter direito a conteúdos exclusivos, mentorias com membros da diretoria, desconto nos eventos que forem feitos. E está lá, vou falar aqui o site, abgp.gel.br, mas depois o Luciano sei que vai deixar também, o link ali. Então convido a todos, realmente, eu acho que a gente vai ver agora a BGP num caminho de ascendência que já vinha com a diretoria anterior, e a gente pretende contribuir muito, não só com a discussão sobre CCS, mas muitos assuntos críticos e estratégicos para a geologia do petróleo e para a energia no cenário brasileiro. Então, muito obrigado, agradecer ao Cláudio, Isabela, um prazer, especialmente você, Luciano, obrigado pelo convite, fiquei muito honrado e um bate-papo muito gostoso mesmo, a gente podia ficar horas aqui falando sobre esse assunto. O maior desafio que tem nessa mesa é a hora de parar. Luciano, posso só citar mais um material que eu estava esquecendo, que acho que é uma leitura bem importante, e até porque senão a diretora Luiz vai ficar brava comigo. Elô, eu lembrei, eu combinei com o Cláudio, passei por baixo da mesa aqui. A empresa de pesquisa energética do Brasil, EPE, ela publica também em português relatórios, boletins que trazem esclarecimentos sobre CCS, oportunidades. Eu acho que vale a leitura também para todo mundo. Muito bom. E a Heloísa é fantástica, eu tive o prazer de receber a Heloísa aqui num programa onde ela contou um pouco da história dela. Eu sou fã da Heloísa. Somos. Bom, pessoal, meu agradecimento muito sincero. Estou muito feliz aqui com esse programa. É um tema que eu me interesso bastante. Então, aqui é o Luciano curioso, aprendendo com vocês. Eu fiquei muito, muito feliz. Espero que quem esteja em casa também tenha podido acompanhar um pouco disso. Acho que é um tema, como foi mencionado aqui, essencial para o futuro. Não só do planeta, mas dos profissionais, enfim, que vai ter impacto direto no dia a dia de cada um. Então, agradeço. Aproveito para poder pedir a quem ficou até aqui para se inscrever no canal, seguir a B2S nas redes sociais. A gente vai ter uma presença cada vez mais forte com esse propósito de comunicar, de trazer mais informação, de linkar o conhecimento de profissionais da indústria, da academia, a pessoas que estão buscando conhecimento. É justamente fazer esse link e tirar um pouco essa inquietação que acho que todos temos de ver profissionais com competência, buscando espaço e não achando, porque às vezes falta um link, às vezes geograficamente está posicionado longe de alguns contatos, fora do networking, e acho que esse é o maior propósito da B2S, é fazer um link e linkar quem tem o conhecimento a quem está buscando esse conhecimento e fazer esse contato. Então, muito obrigado, assim a gente encerra mais um episódio do B2S Especialista. Muito obrigado. Deixa um like. Deixa eu fazer esse negócio, tá aprendendo. Ela tá me pedindo pra corta, coloca em preto e branco, assim, fazer, deixa seu like.